Fala, povo doido! Thiago Melo aqui e sejam bem-vindos a mais um Novidades Antigas, o seu canal de entretenimento do YouTube. E hoje, desenho, mas desenho clássico. Super-Homem dos irmãos Fletcher, lá da década de 40. Lá no céu, vejam! É um pássaro! É um avião! É o Super-Homem! Já começo esse vídeo falando que este desenho é de domínio público, ou seja, para você que não sabe nada, domínio público é quando uma obra que tinha direitos autorais não tem mais porque venceu. Mesmo a Warner sendo detentora, ou seja, possuindo os direitos sobre o Super-Homem, o personagem Super-Homem, este desenho dos irmãos Fletcher da década de 40 não pertence à Warner, ou seja, agora ele é free para todo mundo. Pensando nisso, Dedé e eu pegamos os 17 episódios desse desenho, fizemos um compilado e vamos colocar aqui no canal para vocês poderem assistir todos na íntegra e apreciarem essa obra-prima da sétima arte. Hã? Uhul! Mas antes de começar, eu vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, comentar e, se possível, compartilhar esse vídeo aqui, porque você não sabe o quanto isso ajuda para caramba o nosso trabalho. Aproveita e segue a gente nas nossas redes sociais. E agora, Dedé, seu Perry White da edição, solta a vinheta. Super-Homem foi um desenho com 17 episódios de curta-metragem, ou seja, cada um deles tinha mais ou menos ali uns 10 minutinhos de duração cada um. Quem distribuiu isso foi a Paramount Pictures, que está no mercado até hoje, e esse foi o primeiro desenho do Super-Homem. Sim, não existia animação do Super-Homem antes deste, que foi produzido pela Fleischer Studio. Os primeiros 9 curta-metragens animados foram produzidos pela própria Fleischer Studio, de 1941 a 1942. Já os 8 episódios restantes foram produzidos pela Famous Studio, que nada mais era, gente, do que a Fleischer com outro nome. É como se a Fleischer tivesse deixado de existir e a Famous tivesse aparecido, tá? E esses 8 episódios restantes foram produzidos de 1942 a 1943. A dublagem aconteceu aqui em São Paulo, nos estúdios da BKS. Super-Homem, versão brasileira BKS. E a voz do Super-Homem era feita pelo dublador Luiz Antônio Lobué. Para quem não conhece o nome, é o dublador que deu voz ao Aioria, de Leão, lá dos Cavaleiros do Zodíaco. Eu estava sonhando que era o Super-Homem. Mas por que é que você se preocupa tanto com ele? Essa série animada, ela foi criada pelos irmãos Max, Dave e Joe Fletcher. Diferentemente da Warner e da Disney, que na época também faziam desenhos, a Fleischer, ela buscava que os seus desenhos, principalmente esse do Super-Homem, tivessem muita aventura, muita ação e ficção científica. Se vocês pararem para analisar, a Disney e a Warner na época, elas trabalhavam com muitas histórias de fantasia, né? E os personagens, eles eram meio bicho, meio gente. Por exemplo, a Disney pega e lança Branca de Neve, 100% fantasia. E aí, ainda falando da Disney, por exemplo, Pinóquio, você tem personagens como o Grilo Falante, que ele é um grilo, mas que se comporta como gente. A Fleischer estava indo para outro lado. Ela focava o quê? Aventuras de seres humanos. Por exemplo, a Fleischer lançou antes do Super-Homem desenhos da Betty Boop e do Popeye. Que eram seres humanos, assim como o próprio Super-Homem. Legal! Os irmãos Fletcher, eles tiveram a ideia de criar um desenho animado do Super-Homem porque na época tinha um programa de rádio que narrava as aventuras do Super. Você vê a intimidade, né? O Super. E aí eles falaram, pô, vamos pegar isso e vamos jogar na televisão. Porque até então isso não existia. The Blank Company, makers of that extra special Blankarine, food of Supermen, presents... O desenho estreou em 26 de setembro de 1941 e ele fez tanto sucesso, gente, mas tanto sucesso, que no ano seguinte ele recebeu um prêmio de melhor curta animado. Parabéns! Os episódios, eles tinham uma fórmula básica, e aqui, gente, vale um parênteses, estamos falando de um desenho com mais de 80 anos de idade. Mas é o seguinte, o Clark e a Lois,
eles se deparavam com alguma ameaça. Sei lá, era um monstro gigante, era uma civilização perdida, nazista, um cientista maluco. Geralmente a Lois ficava em perigo, o Clark ia lá, virava o Super-Homem, salvava a Lois e resolvia a parada descendo a porrada em todo mundo. Fim da história. Povo doido. Um dos vários pontos fortes dessa animação é que é o seguinte, mesmo tendo pouco diálogo, poucas falas, os personagens, eles eram muito expressivos. Quando o pessoal da Fleischer, eles fizeram o desenho, eles se preocuparam com essas expressões, esses rostos, esses gestos que dão personalidade a esses personagens, mesmo eles falando pouco. Então, por exemplo, através de tudo isso, você via que a Lois Lane era uma mulher forte, ela era objetiva, encrenqueira e extremamente corajosa. Já o Clark, ele era o cara invisível. Ele era humilde, ele era sossegado, muito parecido inclusive com a origem dos personagens lá do gibi. É mesmo, é? Além das expressões, eles se preocuparam muito em deixar os personagens com proporções de um ser humano real. Para quê? Para o desenho ser muito realista. Então eles trabalharam muito os cenários, a luz e a sombra para a coisa ficar meio tridimensional. Pô, se a gente está falando de algo de 80 anos atrás, foi um baita de um trabalho e o resultado é muito bom. Uma outra preocupação que a Fleischer teve foi com o cenário. Se vocês repararem nos personagens, eles estão em movimento o tempo todo. E, consequentemente, os cenários também estão em movimento. Ou seja, é uma sombra que muda, é um clarão, não fica uma coisa estática. Para vocês entenderem o que eu tô falando, se você pega, por exemplo, sei lá, o Scooby-Doo dos anos 60, feito pela Hanna-Barbera, você vê que os cenários eles se repetem o tempo todo, porque é uma coisa mais caseirona. A Fleischer não fez isso. Os cenários eles fazem parte da história. Então o que acontece quando eles tratam do cenário e deixam eles reais, o desenho ganha muito em qualidade, mas muito mesmo. Por exemplo, se o Clark e a Lois estão andando, você vê que as sombras nas paredes, nos postes, elas vão se alterando, porque os personagens não estão parados num lugar só. Então o tempo tá passando pro cenário também. Isso é um cuidado com o detalhe assim, extremamente forte. Resumindo, a forma como os irmãos Fletcher criaram esse desenho passa um realismo e uma sensação de que aquilo foi trabalhado muito grande. O que faz desse desenho algo imperdível. Mas vamos para as curiosidades desse desenho, que não são poucas. Bora! A primeira curiosidade vem direto da série Superman e Lois, essa nova série aí que tá no HBO. O que acontece? Nessa série, em vários momentos de flashback, eles recriam a capa da Action Comics número 1, que é onde o Super-Homem estreia nos quadrinhos. E além disso, nesses flashbacks, o Super-Homem aparece vestindo o uniforme desse desenho dos irmãos Fletcher. Quando o Super-Homem foi criado lá originalmente na Action Comics, ele não voava. Ele era um cara super forte, invulnerável e que dava grandes saltos igual uma pulga. Só que o que acontece? Os irmãos Fletcher, eles não queriam ficar fazendo o Super-Homem pulando como se ele fosse uma mola. Então eles criaram a habilidade de voar, porque era mais fácil de fazer o desenho, de deixar o desenho mais fluido. O que acontece, gente? Isso deu tão certo nesse desenho da década de 40 que a DC incorporou essa habilidade pro Super, que antes do desenho não tinha. Esse desenho, ele, claro, ajudou a popularizar o Super-Homem, que até então era conhecido só pela galera que lia os quadrinhos. Quando eles jogam o desenho na TV, um número gigantesco de pessoas começa a conhecer e gostar mais do personagem. E é esse desenho que popularizou alguma das frases mais famosas atreladas ao Super-Homem. Como, por exemplo, mais rápido que uma bala, mais poderoso que uma locomotiva, capaz de pular um prédio num salto só. Mais rápido que um veloz projétil, mais poderoso que uma locomotiva, capaz de pular altos edifícios com um só salto. Este incrível forasteiro do planeta Krypton, o Homem de Aço, Super-Homem! Ou então, olhem, lá no céu, é um pássaro? É um avião? Não, é o Super-Homem. Lá no céu, vejam, é um pássaro, é um avião, é o Super-Homem! Tudo isso apareceu nessa animação.
Uma outra coisa que eu acho que nem todo mundo sabe é que a origem original do Super-Homem não é a que a gente conhece hoje. No desenho da Fleischer Studio, eles usam a origem original. Que o Super-Homem veio de Krypton numa nave, Krypton tava para explodir, e aí mandaram ele pra Terra. Só que quando ele chega na Terra, ele pousa próximo a uma estrada, um motorista acha a criança e leva a criança para ser criada num orfanato. E lá ele fica até a fase adulta. O avião-foguete passou por entre estrelas no espaço, aterrissando em segurança na Terra com sua preciosa carga. O único sobrevivente de Krypton. Um carro que passava encontrou o bebê abandonado, que foi levado a um orfanato. Com o passar dos anos e tendo atingido a maturidade, ele se viu dotado de surpreendentes poderes físicos. Então essa é a origem na Terra do Super-Homem original. Com o tempo eles fizeram a mudança, que a nave cai no Kansas, lá na fazenda do Jonathan e da Martha Kent, em Pequenópolis, e eles criam e moldam a personalidade do Homem de Aço. Mas originalmente não era assim. O produtor Bruce Timm, se você não sabe quem é o Bruce Timm, é o cara que planejou e idealizou desenhos como Batman, a série animada, que além de estar aqui no cenário, tem vídeo falando sobre esse desenho maravilhoso, tá? O Dedé vai colocar o link aqui na descrição. Mas também Super-Homem, a série animada que tá aqui no cenário, Liga da Justiça. Ou seja, todos esses desenhos que todo mundo hoje conhece, eles só existiram por conta desse Super-Homem da Fleischer. Porque o Bruce Timm olhou pra isso e falou, meu, isso aqui é muito bom. Vou tentar replicar agora 50 anos depois. E aí vieram toda essa onda de desenhos animados. Além disso, várias animações, elas homenageiam esse Super-Homem da Fleischer Studio. Se eu não me engano, num longa da Liga da Justiça chamado A Nova Fronteira, rola uma homenagem sobre esse desenho. E um segundo chamado Super-Homem Esmaga o Clã, se eu não me engano. Uma outra coisa muito importante é saber que o Super-Homem foi o primeiro herói, super-herói, né? Super-herói com poderes e o caramba todo, nos quadrinhos. E também foi o primeiro super-herói nas animações. Ou seja, o Super-Homem ele inaugura uma nova fase dos gibis que já tinham heróis, como por exemplo o Fantasma, mas ele não era um super-herói porque ele não tinha superpoderes. Então, ele inaugura essa categoria de super-heróis no gibi e também nas animações de televisão. O Dedé, como sempre atento a tudo, me lembrou, tem vídeo do Fantasma nesse canal. O link vai estar na descrição também, seu preguiçoso. O fato do Super-Homem dos irmãos Fletcher ter sido o primeiro desenho de super-herói torna ele um marco na cultura pop mundial. Porque a partir dele, como eu falei, outros desenhos foram pipocando nas nossas vidas. Povo doido, o meu primeiro contato com esse desenho do Super-Homem dos irmãos Fletcher aconteceu lá no terceiro volume da coleção Vídeo Magia do Estadão. Que também tem vídeo nesse canal, porque esse canal aqui é recheado de informação. O link vai estar aí, enfim. O volume número 3, ele trazia 3 desenhos do Super-Homem. E foi aí que eu assisti, eu tinha ali por volta de uns 10, 11 anos mais ou menos. E cara, eu fiquei impressionado quando eu descobri que esse desenho era de 1941. Porque a qualidade dele era muito boa, muito boa. E aí nessa fita, nesses 3 episódios, se eu não me engano era o Gigante do Ártico, o Falso Super-Homem e o meu episódio favorito chamado Mundo Subterrâneo. Que é muito legal. Eu me apaixonei pelo desenho. Vale dizer também que existe um outro episódio que é muito, muito bom, chamado O 11º Dia, que foi traduzido errado, porque o título certo seria A 11ª Hora, que também é um episódio mega, mega bom, principalmente pelo contexto histórico. Mas e vocês? Vocês conhecem essa animação? Vocês têm algum episódio favorito? Deixa pra gente nos comentários e não esquece que eu e o Dedé vamos colocar os 17 episódios dublados aqui no canal pra vocês assistirem. E aí comenta lá pra falar o que vocês acharam. Vocês acharam bom, vocês acharam ruim? Se você achou ruim, sei lá, você deve ter alguma questão aí com a qualidade das coisas. Mas enfim, a gente quer saber a opinião de vocês. Povo doido, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Quem aí já estudou inglês e não ficou satisfeito com o resultado final do curso? Ou então não tem paciência para fazer 2, 3, 4, 5 anos para tentar aprender um idioma? Seguinte,
Se vocês querem aprender inglês de forma objetiva e rápida, acessa quicklyinglês.com.br. O Dedé vai deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? O que é a Quickly? A Quickly é uma empresa que oferece treinamentos imersivos e rápidos do idioma da língua inglesa. Então, tá cansado de ser ludibriado pelas escolas comuns? Acesse esse site que eu acabei de falar pra vocês. Beleza? Ó, é o seguinte, hein, vou falar rapidinho. A gente ainda tá sorteando os 114 primeiros episódios da fase clássica de Cavaleiros do Zodíaco com a dublagem da Gota Mágica. Mas só vamos fazer o sorteio quando esse canal aqui chegar a 1000 inscritos. Então, se cada um de vocês... Nós temos quase 500 inscritos neste exato momento. Se cada um de vocês trouxer uma pessoa, a gente sorteia. E esse é só o primeiro de vários sorteios que a gente quer fazer pra vocês. Ajuda a gente! Preguiçoso. É isso aí, povo doido, eu espero que vocês tenham curtido o nosso vídeo sobre o desenho do Super-Homem dos irmãos Fletcher. E se você gostou, tá ligado, né? Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pro YouTube recomendar pra você os nossos próximos vídeos. Aproveita e comenta aqui no YouTube ou nas nossas redes sociais quais temas vocês querem pros nossos próximos vídeos. Lembra que a sua participação é de extrema importância pro futuro e sucesso desse canal aqui. Beleza? Fui!